A literatura homoafetiva está cada vez mais crescente no país, inclusive com editoras voltadas especificamente para o tema. E algumas livrarias já têm seções específicas com essas obras. A gente conversou com o autor piauiense Roberto Muniz, que mora em Brasília e que hoje se destaca nacionalmente. Vamos ver um pouco o trabalho dele. Roberto Diniz é piauiense, nasceu em Teresina e mora em Brasília. É formado em Direito e também em Letras com mestrado pelo UNB. E detalhe, é escritor e tem se destacado nacionalmente na produção de livros com a temática homoerótica. Eu quero saber então, Roberto, bem-vindo, viu, aqui à sua terra, sempre bom te ver aqui. Como é trabalhar nesse segmento hoje no Brasil? Você já tem 9 livros produzidos nesse contexto. Obrigado, Rivoninha, pelo convite e pela oportunidade de estar falando sobre isso aqui no seu programa. A literatura LGBT é uma literatura empolgante, né? Porque a gente lida com um tema que ele trabalha com vários segmentos dentro das letrinhas do LGBT. Então é um mundo de histórias, de experiências. Então eu tenho um orgulho de fazer parte desse rol de escritores que fazem esse tipo de literatura. As questões de gênero ainda enfrentam alguns preconceitos, né? Inclusive nessa parte de patrocínios, ainda tem algumas barreiras. Quando se fala em sexualidade hoje. Sim, em relação à iniciativa privada, sim. A gente sente isso porque deve-se estudar essa onda ultraconservadora, né? Somente eu que estou lá em Brasília, que tem uma onda conservadora muito grande lá na capital federal e fica difícil trabalhar com esses temas. Mas a gente não desiste, o artista tem que sempre persistir, né? E já tem editoras específicas trabalhando com a temática, por exemplo, a Metanoia, né? Que é do Rio de Janeiro. A Metanoia. Você tem 2 livros, né? Através dessa editora. Da Metanoia, eu já estou com 3 livros. Tem 3 livros. Para a memória não falhar, Trilogia do Desejo. A Teia de Germano, a Trilogia do Desejo e agora a 2ª edição com o Príncipe, Mocinho e o Herói Podem Ser Gays. Estão todos com a Metanoia. O comportamento humano através da sexualidade. Rivanildo, isso é interessante. Os seus personagens. É interessante. Que características eles assumem, como é que você define um perfil assim? Eu devo registrar de que a minha literatura é mais revoltada para um personagem masculino ou afetivo, né? Em que parece que a gente tenha que trabalhar e discutir a questão da diversidade sexual. Mas o meu trabalho é sempre em volta desses personagens, com esse perfil homoafetivo, né? Essas dificuldades. O começo lá do primeiro livro a temática foi a autoaceitação. Depois veio a vivência da experiência homossexual sem culpa, né? Através de outras perspectivas, né? O casamento, a adoção. Depois uma coisa polêmica que é a poliafetividade. Então está tudo isso contemplado na minha obra, nos meus livros, né? Cada um a seu momento falando sobre esses assuntos. Roberto, você não para, né? Inclusive teve um projeto aprovado pela Secretaria de Cultura. Pelo Ministério da Cultura. Ministério da Cultura. Eu queria que você falasse um pouco dele, que está aqui. Esse aqui mostra para quem? Para lá? Então, esse projeto é o seguinte. Se colocou na prática, literatura e diversidade. Ele tem uma historinha. Quando eu era editor, porque eu também já fui editor de uma editora chamada Escândalo, por 3 anos. Por sinal, sua. Sim, eu era sócio com uma outra colega que também era incentivadora e militante nessa área da literatura LGBT. A gente recebeu um convite de um professor lá de Fortaleza, quer dizer, do Ceará, para trabalhar um projeto que ele fez lá no interior do Ceará, numa cidade chamada Itatira. E ele queria exemplares de livros com a temática. E nós fornecemos para ele alguns e aquilo ficou comigo, né, aquela ideia. Quando eu comecei a participar dos editais, que nesse sentido é uma porta é uma alternativa para os artistas que querem se publicar ou querem fazer seu trabalho, eu estou agora mexendo com teatro, os editais eles fomentam a cultura. A gente tem que, né, registrar também isso. Então, através de um desses editais que o Ministério da Cultura fornecia para fomentar a cultura no país, eu, por bem, achei de juntar meu trabalho, que já há 10 anos eu venho trabalhando com literatura LGBT e a diversidade sexual. E condensá-lo nesse projeto. Sim, aí esse projeto eu trago para 5 capitais eleitas por conta de um déficit de leitura
E aí fala dos seus livros, da aí abordagem. A gente trabalha os livros, a gente estimula a leitura, pega partes, trechos do livro que tematizam essa questão da autoaceitação, das problemáticas, da relação, né, homoafetiva. E aí a gente trabalha isso dentro da sala de aula como? Para os alunos de terceiro ano, né, do ensino médio. Pequenas oficinas em que eles são estimulados a criar uma espécie de empatia com esse outro que eles não têm contato, com essas letrinhas do LGBT, da sigla LGBT. Inclusive a temática está presente no Oscar deste ano através de 2 grandes filmes, né? Eu queria que você comentasse um pouco, eu sei que você viu os 2, começando com Carol. Então, que é forte aí, viu? Kate Blanchett arrasando. Novamente, né? Ela saiu de uma... lá do Woody Allen, né? Fazendo uma personagem, né, meio esquizofrênica, patética, mas agora ela assume uma postura de uma mulher classuda, né? De uma mulher ciente dessa sexualidade dela. Tanto que ela tem um problema com o marido, se separa, não perde a maternidade, né? Ela luta por isso, mas ela se apaixona, como qualquer pessoa se apaixona, né, por aquela atendente de uma loja. E a relação, ela é construída naturalmente. Você vê que é bem diferente, é um pouco diferente a relação. Tem um recuo no meio da história, tem depois, né? Tem um distanciamento, né? Mas mesmo assim elas voltam. Vence. O final, não sem vamos spoiler, falar o final, né? do sem filme, spoiler, né? aqui. E acabei de sair da sessão, antes de vir pra cá, esse encontro contigo, eu vim... A Garota Dinamarquesa. Eu vi em São Paulo, o filme é esplêndido. Nossa, eu não sei por que existe alguma crítica falando mal do livro. Na minha concepção tem cheiro de Oscar, de repente, né? Não, quem sabe, né? Mas eu acho que tem tudo para ganhar. O ator que protagoniza a Lily tá perfeito. Ele ganhou o Oscar com A Teoria de Tudo ano passado. Seria um fenômeno, né? 2 anos seguidos. Exatamente. Eu acho que é bem provável. Se a academia tirar essa sisudez em relação a esses assuntos, porque os críticos falam que houve uma caricatura dessa personagem transgênero, mas eu acho que foi muito mais perceptível como é que se dá esse processo. É uma construção. Apesar... Só contando, é uma história da primeira transexual, né? Da primeira tentativa de cirurgia, uma história né? real mesmo, então é interessante. E é emocionante, eu não posso falar mais porque não, muito... Mas na minha concepção, sobretudo, é uma história de aceitação, superação, insistência e de amor. De amor, dele de amor com a esposa, né? Que também é pintora. Exatamente. Sem comentários mais, assistam, vale a pena ver o filme, né? E por sinal, você, falando de literatura clássica nesse sentido, temos Orlando, que é um clássico que também foi adaptado para o cinema. Existe um problema, né, em Hollywood em relação à questão dos roteiristas, né? Então, eles estão adaptando muito os livros, né? Os roteiristas estão fazendo muitas adaptações de romance. Tanto que tá aí, Carol, né? Podíamos passar aqui um programa todo falando sobre Orlando isso. Também? Sim, assisti. Muito bom, né? Li, né? Virginia Woolf é excelente. A Virginia Woolf foi base também para as minhas construções de personagens, né? Aquele fluxo de consciência. Ela, Clarice Lispector, então são referências. São reflexões, né, que a gente precisa. Os livros da Clarice têm essa proximidade. Inclusive o Caio Fernando Abreu, eu estive lendo um livro recente dele que é algo que fala um pouco da obra de forma geral, né? Contos e tudo. Você já leu ele? Você viu como ele parece com a Clarice? Sim, o Caio era fã manifesto, né, da Clarice. Ele tem também aquela postura do fluxo de consciência que a gente não sabe quando é que está lá a personagem e o próprio... E quando é ele. Quando é ele. Mesmo. E existia essa confusão. E eu também sou fruto e filho dessa geração. Você faz crônicas, Roberto, também? Crônicas nem tanto, mas pequenos contos, né? Eu já tenho um livro até de contos, né, chamado... Por sinal, os livros dele se confundem. Às vezes você não sabe se é crônica ou se é um conto. Que são mas ele é um exímio cronista, né? O Caio Fernando Abreu é um exímio cronista. Ele retrata essas nossas problemáticas de uma forma bem particular. Então ele tende mais para a crônica, né, do que para o conto. Feliz a gente ver aqui, viu? Bem-vindo a Teresina. Eu que agradeço a oportunidade. Sua cidade, reviu a família? Já revi minha mãe, né, meus irmãos, meus amigos. É a referência afetuosa que eu tenho, né? O alimento telúrico daqui, né? Eu vim daqui, então as raízes, elas sempre dão aquela recarga. E a literatura hoje é cada vez mais inclusiva e a temática LGBT também está presente, não é?
Tanto que aqui na livraria agora vai ter os seus livros também. Ah, que bom. Viu? Mas essa é uma tendência, né? Todas as grandes livrarias, elas têm uma prateleira dedicada a essa literatura, né? Inclusive, posso até registrar aqui o livro do James Dawson, que é Este Livro é Gay. Aí tem um subtítulo, é Trans, é Bi, é Hétero, que é um verdadeiro manual para as pessoas entenderem como é que é essa questão da descoberta, né? O que é. Isso não incentiva, é uma forma de lidar com tudo isso. É uma forma de tentar criar empatia, né? Eu acho que como o escritor, ele como escritor foi feliz por criar um trabalho. Preconceitos, sim, exatamente. Obrigado, bem-vindo então, Café com Letras hoje, direto da livraria Anchieta. Você é nosso convidado para estender ali, para tomar um cafezinho. Ótimo, tá? Agora. Vamos lá fechar, porque eu quero que você leia um trechinho do seu livro pra gente. Tá certo. Tomando um café. Ok. Seria o amor aquela entrega momentânea quando eu não quisera sexo? Aquele momento em que eu queria somente a atenção e o carinho? Porque havia certa paz e conforto no exíguo instante do vinho trocado e da boca molhada? Deveria ser aquilo? Estou eu feliz por ter vivenciado esses momentos pequenos que se extinguem no suspiro do êxtase, na hora da despedida, na ausência? É isto o amor? Quando Zéfiro manipulou os ventos por ciúmes do amor de Apolo, quando Jacinto transformou-se em flor e a eternidade daquilo ficou nas pétalas que morrem, é isto, uma pétala decídua que cai em pouco tempo e morre? E por que depois do amor vem esse ódio que pula em minha frente, como se houvesse um crime a se perpetrar? É dúvida o que deveria sentir como oposto do sexo? Por que a insegurança de ter saído de um mundo no qual aquela satisfação passageira do beijo, da sombra, do toque, do escuro, do sexo por sexo dava-me sentido? O que era este vazio agora?